Eles acharam que a tremedeira nas minhas mãos era sinal de cabeça fraca, mas esqueceram que essas mesmas mãos contaram dinheiro e fecharam contratos por 40 anos. Sou a Dona Odete, tenho 72 anos bem vividos e moro neste casarão no bairro da Muca, em São Paulo, desde que o bonde passava na rua de baixo. Meu genro colocou o papel na mesa achando que eu era uma velha gagá, mas ele acabou de assinar a própria sentença de despejo da minha vida. Era um domingo daqueles abafados, típicos de quando a chuva de verão ameaça cair, mas não cai, deixando o ar pesado, difícil de respirar. Eu estava na cozinha desde cedo, não porque precisasse. Afinal, Rogério e minha filha, a Mariana, vivem dizendo que eu tenho que descansar, mas porque a cozinha é o único lugar desta casa onde eu ainda sinto que mando em alguma coisa. O cheiro do alho fritando na banha, o barulho da panela de pressão chiando com o feijão novo, o aroma do café coado no pano. Essas coisas são minhas, ninguém tira. Minha casa é grande, herança do meu falecido Geraldo. Um sobrado antigo, com piso de taco que estala quando a gente pisa e janelões de madeira maciça. Tudo aqui tem história. O lustre da sala comprei com o lucro do meu primeiro ano vendendo marmita. O sofá de veludo, reformado 3 vezes, viu a Mariana crescer, namorar e, infelizmente, casar com o traste do Rogério. Faz 3 anos que eles se mudaram para cá. A desculpa foi bonita. Mãe, a senhora está ficando sozinha, é perigoso. Vamos cuidar da senhora. No começo, eu, boba, coração de mãe mole igual pudim, acreditei. Achei que teria companhia, risadas, casa cheia. Mas a verdade é igual azeite na água, sempre sobe. Eles vieram porque o Rogério quebrou a 3ª empresa dele, vieram para economizar aluguel e aos poucos foram tomando conta de tudo. Naquele domingo, o clima no almoço estava diferente. Rogério, que geralmente mal levanta os olhos do celular para me pedir o sal, estava sorridente demais. Elogiou meu assado, serviu meu guaraná, perguntou da minha dor no ciático com uma preocupação que soava tão falsa quanto nota de R$3. A Mariana, minha filha, coitada, nem me olhava nos olhos. Ficava mexendo na comida, empurrando o arroz de um lado para o outro no prato, com aquele jeito de quem esconde arte. Dona Odete, a senhora está com uma cor ótima hoje, disse Rogério, limpando a boca com o guardanapo de tecido que eu bordei há 30 anos. Sabe, eu e a Mari estávamos conversando. Essa casa é maravilhosa, mas precisa de uma modernizada, não acha? Eu continuei mastigando devagar. Aprendi na vida que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Deixei ele falar. O encanamento é antigo, a fiação... Deus me livre dar um curto-circuito aqui com a senhora dormindo. Ele fez uma cara de teatro, arregalando os olhos. Nós amamos a senhora demais para correr esse risco. E o que você sugere, Rogério? Perguntei, pousando o garfo. Minha voz saiu firme, apesar da idade. Uma reforma completa. Valorizar o patrimônio, entende? Transformar isso aqui numa mansão de revista. Eu tenho um projeto incrível, tenho os contatos, tenho os pedreiros, só falta um detalhe burocrático. Ele trocou um olhar rápido com a Mariana. Ela encolheu os ombros, parecendo diminuir na cadeira. Aquilo me doeu no fundo da alma. Minha menina, que eu criei com tanto suor, sendo cúmplice desse urubu. Rogério levantou-se, foi até a estante da sala e voltou com uma pasta azul. De dentro, tirou um maço de papéis. Colocou na mesa, afastando a travessa de maionese como se a comida atrapalhasse seus planos de grandeza. É coisa simples, sogrinha. Ele usou o diminutivo. Eu odeio quando usam diminutivo comigo. Parece que estão falando com criança ou com idiota. O banco exige a assinatura do proprietário para liberar o capital da reforma. Como a casa está no seu nome, a senhora só precisa dar um autógrafo aqui. Ele apontou para uma linha no final da página, onde estava escrito outorgante. É só para a reforma, viu? Coisa de 2 milhões. Vamos deixar isso aqui um palácio. A senhora nem vai reconhecer. 2 milhões. Ele falou o número com a boca cheia, como se fosse dinheiro de pinga. Ajeitei meus óculos de leitura, aqueles pesados, de aros grossos que ficam pendurados no meu pescoço por uma correntinha dourada. Puxei o papel para perto. Minhas mãos tremeram um pouco, é verdade. O Parkinson leve que o médico diagnosticou ano passado às vezes me trai.
Rogério sorriu de canto, achando que a tremedeira era medo ou senilidade. Comecei a ler. As letras eram miúdas, aquelas letras de contrato feitas para enganar quem tem pressa. Não precisa ler tudo não, dona Odete, é aquele juridiquês chato de banco. A Mari já leu, né, amor? Ele cutucou a minha filha. É, mãe, é padrão, ela murmurou, a voz sumindo. Mas eu li. Não sou mulher de assinar papel em branco. Fui merendeira de escola pública, depois tive meu restaurante. Lidei com fornecedor pilantra, com fiscal corrupto, com gente que queria me passar a perna no troco do pão. Meus olhos cansados correram pelas linhas e meu estômago gelou, mas não foi pela comida. Não era um contrato de reforma. Era uma procuração de plenos poderes, uma alienação fiduciária. Ele estava pedindo um empréstimo gigantesco, usando a minha casa, o meu único bem, o teto que o Geraldo deixou para mim, como garantia. E o pior, havia uma cláusula ali no meio, escondida num parágrafo denso, que dava a ele o direito de vender o imóvel, caso julgasse necessário para a quitação da dívida. Rogério não queria reformar a casa para mim. Ele queria pegar 2 milhões no banco, provavelmente para cobrir as dívidas de jogo ou daquelas empresas fantasmas dele. E quando não conseguisse pagar, porque ele nunca paga nada, o banco tomaria a minha casa. Ele me jogaria na rua ou num asilo qualquer e ficaria com o troco. O golpe era perfeito. A sogra velha, viúva, que confia na filha, a assinatura trêmula num domingo de almoço em família. Senti um gosto amargo na boca. Gosto de fel. Olhei para a Mariana. Ela estava roendo a unha, um vício que ela tinha quando criança e que voltava sempre que estava nervosa. Ela sabia. Minha filha sabia que o marido estava armando para me tirar tudo. E ela calou. O silêncio dela gritava mais alto que qualquer ofensa. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi o amor de mãe, porque esse é uma praga que não morre nunca, mas foi o respeito, a confiança. A imagem da minha menininha de tranças se desfez, dando lugar a essa mulher fraca e conivente. Respirei fundo. O ar entrou rasgando meu peito. Eu podia ter gritado. Podia ter rasgado o papel na cara dele, jogado a travessa de maionese naquela camisa engomada. Podia ter expulsado os dois aos berros. Mas a vida me ensinou que o grito é a arma de quem não tem razão, ou de quem já perdeu a batalha. O silêncio é a arma de quem planeja a guerra. Rogério batucava os dedos na mesa, impaciente. E então, dona Odete? A caneta está aqui. É uma Montblanc, viu? Coisa fina. Ele me estendeu a caneta preta e brilhante. Olhei para ele, olhei bem no fundo dos olhos dele. Ele viu uma velhinha de cabelos brancos, vestindo um robe florido, com cheiro de naftalina e talco. Ele não viu a mulher que levantou às 4 da manhã por 30 anos para descascar batata. Ele não viu a leoa que defendeu a família quando o Geraldo ficou doente. Ele viu uma vítima. Vocês têm certeza que isso é o melhor para a casa? Perguntei com a voz mansa, quase ingênua. Certeza absoluta, minha sogra querida. Vai ficar um brinco. Valorização de 100%. Os olhos dele brilhavam de ganância. Está bem, eu disse. Se a Mariana diz que é bom, eu confio. Peguei a caneta. O peso dela era agradável. Rogério praticamente parou de respirar. Ele se inclinou para a frente, ansioso, como um cachorro esperando o osso cair da mesa. Posicionei a ponta da caneta na linha pontilhada. Minha mão parou de tremer por um segundo. Um milagre da raiva. Eu não assinei meu nome. Eu não escrevi Odete da Silva. Lembrei-me de quando o gerente do banco, o Sr. Cláudio, um homem honesto que cuida da minha conta há anos, me disse: Dona Odete, a senhora tem um crédito pré-aprovado excelente, mas cuidado com os golpistas. Hoje em dia, eles estão dentro de casa. Na época, eu ri. Hoje eu choro por dentro. Na linha da assinatura, com a caligrafia mais caprichada que consegui fazer, escrevi apenas um número. Um número que Rogério, na sua arrogância e pressa, talvez nem entendesse na hora, mas que faria sentido muito em breve. Escrevi: 101. É o artigo do Código Penal para estelionato. Soltei a caneta sobre o papel e sorri. Aquele sorriso de avó que acabou de fazer um bolo, mas que por trás esconde o segredo de um veneno. Pronto, meu filho. Empurrei o papel para ele, mas mantive minha mão sobre a parte assinada por um breve instante.
Depois tirei rápido, fechando a pasta. Agora, se me dão licença, essa conversa de milhões me deu uma dor de cabeça. Vou me deitar um pouco. Rogério pegou a pasta com uma velocidade impressionante. Ele nem conferiu. Ele estava tão cego pela vitória, tão certo de que tinha passado a perna na velha, que apenas abraçou a pasta como se fosse um troféu. Claro, dona Odete, descanse. A senhora merece. Nós vamos cuidar de tudo, não se preocupe com nada. A louça é por nossa conta hoje. Mariana levantou os olhos, surpresa pela facilidade. Vi um alívio no rosto dela, seguido de uma sombra de culpa. Mas o alívio foi maior. Ela escolheu o lado dela. Eu escolhi o meu. Levantei-me da cadeira, apoiando-me na mesa para dar ênfase à minha suposta fragilidade. Caminhei devagar até o corredor, arrastando meus chinelos de pano. Ouvi, às minhas costas, o som de Rogério estourando uma rolha de vinho. Estavam comemorando. Estavam brindando com a pele do urso antes de caçar o bicho. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Passei a chave. 2 voltas. O clique da fechadura foi o som mais satisfatório do dia. Meu quarto é meu santuário. Tem cheiro de alfazema e madeira antiga. Na cômoda, o porta-retrato com a foto do Geraldo sorrindo pareceu me dar força. Não deixa barato, Odete, parecia que ele dizia. Fui até a minha mesa de costura, uma Singer antiga de pedal que uso como escrivaninha. Abri a gaveta falsa, aquela que tem um fundo duplo que o Rogério nunca descobriu, e tirei meu caderninho de telefones. Não confio na memória do celular. Papel é documento. Meus dedos correram pelas páginas amareladas até a letra C. Cláudio. Gerente. Era domingo, eu sei. Mas Cláudio me deu o número do celular pessoal dele quando meu marido faleceu, dizendo que eu poderia ligar a qualquer hora em caso de emergência. E aquilo era uma emergência. Um incêndio criminoso estava consumindo minha família. Disquei o número no meu celular, aquele modelo antigo com botões grandes. Chamou 1, 2, 3 vezes. Alô? Dona Odete? Aconteceu alguma coisa? A voz de Cláudio soou preocupada. Aconteceu, meu filho, respondi. E minha voz agora não tinha nada de trêmula. Era fria e cortante como aço. Aconteceu que a cobra que eu criei tentou me picar. Cláudio, eu preciso que você bloqueie tudo. Minhas contas, meus investimentos, e coloque um alerta no cartório sobre a escritura da casa. E tem mais. Eu quero fazer uma denúncia de tentativa de fraude. Do outro lado da porta, ouvi risadas altas vindo da sala de jantar. Rogério devia estar fazendo planos de como gastar o dinheiro que nunca veria. Ele não sabia, mas a velha Gagá tinha acabado de puxar o tapete debaixo dos pés dele. O jogo tinha virado, e eu, Dona Odete, estava apenas começando a jogar. Dona Odete, a senhora tem certeza? Isso vai dar polícia, disse Cláudio. Olhei para a foto do Geraldo. Olhei para as minhas mãos enrugadas, mas fortes. Tenho certeza, Cláudio. Pode chamar quem for preciso. O circo vai pegar fogo, e dessa vez não sou eu quem vai se queimar. Desliguei o telefone e senti meu coração batendo na garganta. Parecia um pássaro preso querendo fugir da gaiola. O Cláudio, do outro lado da linha, tinha ficado mudo por uns segundos antes de concordar com tudo, sentindo o peso da minha voz. Eu não era mais a velhinha que levava bolo de fubá para os funcionários da agência. Eu era a cliente que exigia proteção contra os lobos que dormiam no quarto ao lado. Joguei o celular sobre a colcha de retalhos e me sentei na beirada da cama. Minhas pernas, que minutos antes pareciam de chumbo, agora formigavam com uma energia que eu não sentia há muito tempo. Era a adrenalina. A mesma que eu sentia quando o fiscal da prefeitura aparecia na porta do meu restaurante querendo propina, ou quando o fornecedor de carne tentava me entregar peça de segunda, cobrando preço de primeira. Lá fora, na sala de jantar, o barulho das taças brindando continuava. Ouvi a risada escandalosa do Rogério. A nossa nova vida, ele gritou. Aquilo entrou nos meus ouvidos como vidro moído. Eles estavam bebendo o meu vinho, na minha mesa, comemorando o meu enterro, enquanto eu ainda respirava. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro de madeira antiga do meu quarto. Esse quarto viu muita coisa. Viu o Geraldo chegar do trabalho sujo de graxa, viu a Mariana dar os primeiros passos cambaleantes em direção ao armário,
Viu minhas lágrimas nas noites em que não sabíamos se teríamos dinheiro para pagar a luz. Eles esqueceram quem eu sou. Levantei-me e fui até o espelho da penteadeira. O reflexo me mostrou uma senhora de cabelos brancos, com rugas profundas marcando o canto da boca e dos olhos. A pele do pescoço já estava flácida e as manchas de idade nas mãos eram como um mapa do tempo. Mas, se olhasse bem, lá no fundo das pupilas escuras, a Odete de 40 anos atrás ainda estava lá. A Odete que acordava às 3:30 da manhã para pegar o ônibus lotado até o Ceasa. Eu carregava sacos de batata nas costas quando o ajudante faltava. Eu negociava preço de cebola com feirante casca-grossa e nunca abaixava a cabeça. Lembrei-me de 1992. A inflação comia o salário da gente antes mesmo de cair na conta. O dinheiro virava pó. Eu tinha acabado de abrir a marmitaria da Odete num buraquinho de parede na Rua da Moca. O Geraldo tinha sido demitido da fábrica e estava em depressão, sentado no sofá, olhando para o nada. A Mariana era pequena, precisava de aparelho nos dentes, precisava de livros, precisava de futuro. Todo mundo dizia: Dona Odete, fecha as portas, o país quebrou. Mas eu não fechei. Eu acordava mais cedo. Eu fazia o molho de tomate render com cenoura batida para ficar mais nutritivo e mais barato. Eu vendia fiado para os operários porque sabia que eles me pagariam quando recebessem, e eles pagavam. Porque respeitavam a minha luta. Eu construí esta casa tijolo por tijolo. Cada taco desse chão foi pago com calo na mão e dor nas costas. O lustre da sala não foi presente de ninguém. Foi comprado no mês em que bati o recorde de vendas de feijoada. E agora, esse moleque, esse Rogério, que nunca pregou um prego numa barra de sabão, acha que pode me passar a perna? Ele acha que porque usa terno e fala palavras difíceis é mais esperto que eu? Coitada da velha, eles devem pensar. Está esclerosada. Mal sabem eles que a velha, aqui, sobreviveu ao plano Collor, ao confisco da poupança, à viuvez e à solidão. Um genro malandro é fichinha perto do que eu já enfrentei. Abri o meu guarda-roupa de embuia, aquele móvel pesado que precisou de 4 homens para subir a escada. Empurrei os casacos de lã para o lado e tateei o fundo, atrás da pilha de lençóis que eu guardo para visitas que nunca vêm. Meus dedos encontraram o trinco secreto da tábua falsa. O Geraldo que fez esse esconderijo. Odete, ele dizia, banco é bom, mas o que é nosso tem que estar perto da mão. Puxei a tábua e tirei de lá a minha caixa de metal. Uma antiga lata de biscoitos dinamarqueses que já perdeu a cor, mas não a utilidade. Coloquei-a sobre a cama e abri com cuidado. O cheiro de papel velho subiu, um perfume que para mim vale mais que ouro. Ali estava a minha vida documentada. A escritura definitiva do imóvel, com os carimbos do cartório já desbotados, mas válidos. O Rogério podia ter a cópia que quisesse, podia ter a lábia que fosse, mas o original estava comigo. E sem o original, ele ia ter que suar muito para convencer qualquer tabelião sério. Peguei também os extratos bancários antigos, as apólices de seguro que fiz em nome da Mariana, que agora eu precisava rever urgentemente. E, o mais importante, um caderno pequeno, de capa preta, onde eu anotava tudo. Abri o caderno. Nas últimas páginas, comecei a anotar coisas que percebi nos últimos meses, mas que minha bondade de mãe tentava ignorar. Dia 12 de março. Sumiram R$ 500 da minha carteira que deixei na sala. Mariana disse que eu devia ter gastado e esquecido. Eu não gastei. Dia 04 de abril. Ouvi Rogério no telefone falando sobre aposta garantida e dívida de jogo. Desligou quando me viu entrar. Dia 20 de maio. Chegou uma carta do banco em nome do Rogério. Cobrança judicial. Ele rasgou antes de ler, mas eu vi o logotipo do escritório de advocacia. Eu não estava ficando louca. Eu estava juntando as peças. Só não queria ver a imagem feia que o quebra-cabeça formava. Mas agora a imagem estava nítida. Peguei uma caneta e comecei a fazer uma lista nova no caderno. Plano de defesa. Escrevi no topo. 1. Garantir que o Cláudio bloqueie tudo na segunda-feira bem cedo. 2. Esconder a escritura e as joias fora de casa, talvez na casa da vizinha Zenaide, minha amiga de 50 anos.
3. Gravar as conversas deles. Parei nesse ponto. Gravar. Como eu faria isso? Olhei para o meu celular antigo. Ele não tinha essas modernidades de gravador fácil. Mas então me lembrei da Mariana. Quando ela era adolescente, ela me deu de presente um gravadorzinho digital, dizendo que era para eu gravar minhas receitas para não esquecer, já que eu cozinhava tudo de olho. Eu nunca usei muito, achava complicado, mas guardei. Fui até a gaveta da cômoda onde guardo as bagunças. Botões soltos, carretéis de linha, terços quebrados. Remexi tudo até que meus dedos tocaram o plástico frio do aparelho. Estava lá, empoeirado. Coloquei pilhas novas que tirei do controle remoto da televisão. Apertei o botão REC. A luzinha vermelha acendeu. Testei. Testando. 1, 2, 3. Rogério é um canalha. Reproduzi. A voz saiu chiada, mas clara. Perfeito. Sentei-me novamente e olhei para a porta trancada. Eu podia ouvir os passos deles no corredor agora. O piso de taco não sabe guardar segredo. Eles estavam indo para a sala de TV. Amor, você viu a cara dela? Era a voz do Rogério, abafada pela madeira da porta. Nem leu. Assinou como se fosse autógrafo de fã. Rogério, fala baixo. A voz da Mariana era um sussurro medroso. E se ela desconfiar? 2 milhões é muito dinheiro. O banco vai ligar para ela. Relaxa, Mari. Eu dei o número do meu celular como contato secundário. Se ligarem, eu atendo, imito a voz dela. Sei lá. Velho não atende telefone, tem medo de telemarketing. E outra, com a procuração assinada, o gerente não pode fazer nada. Amanhã mesmo eu dou entrada na papelada online. Em 1 semana, a grana tá na conta e a gente paga o agiota. O resto? O resto a gente curte. Meu estômago embrulhou. Agiota. Então era isso. O buraco era mais embaixo. Ele não queria reformar nada. Ele queria salvar a própria pele de gente perigosa e usar a minha casa como escudo. E a minha filha? Ah, Mariana, você sabia do agiota? Você ia deixar bandido bater na porta da sua mãe? Senti uma lágrima escorrer, quente e pesada. Mas limpei rápido. Não era hora de chorar. Era hora de virar bicho. Levantei-me e fui até o pequeno oratório que tenho no canto do quarto. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o manto azul descascado, olhava para mim. Acendi uma vela eletrônica. Minha mãe, sussurrei. Perdoa o que eu vou fazer. Mas quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Eles mexeram com a abelha rainha, agora vão ter que aguentar o enxame. Guardei a lata de documentos de volta no fundo falso. Coloquei o gravador no bolso do meu hobby, com a mão pronta para apertar o botão a qualquer momento. Precisava sair do quarto. Se eu ficasse muito tempo trancada, eles poderiam desconfiar. O Rogério é burro, mas é desconfiado como todo caloteiro. Eu precisava manter a farsa da velhinha ingênua. Precisava dar corda para eles se enforcarem. Destranquei a porta devagar. O clique da chave soou alto no silêncio do corredor, mas a TV na sala estava alta. Respirei fundo, compus a minha máscara. Arqueei um pouco as costas. Deixei a mão tremer levemente, coloquei no rosto aquela expressão mansa e aérea que eles tanto desprezavam. Caminhei até a sala. Eles estavam no sofá. Rogério com os pés em cima da mesinha de centro, algo que eu detesto, e Mariana roendo as unhas. Dona Odete! Rogério pulou quando me viu, derrubando um pouco de vinho no tapete. Já acordou? Pensei que ia dormir a tarde toda. O sono não veio, meu filho, disse eu com a voz falhando propositalmente. E me deu uma sede. Acho que o assado estava meio salgado. Eu pego água para a senhora, mãe. Mariana se levantou rápido, culpada. Não precisa, filha. Eu ainda tenho pernas. Fui até a cozinha, passando por eles. Enquanto enchia o copo de água no filtro de barro, fiquei de costas para a sala, mas com os ouvidos atentos. Viu? Cochichou Rogério. Tá gagá mesmo, reclamando do sal da própria comida. Amanhã, assim que o dinheiro sair, a gente começa a ver aquela viagem para a Europa que eu te prometi. Deixa a velha aqui com uma cuidadora barata e vamos viver. Mas e a reforma, Rogério? A gente disse que era para reforma. Mariana sussurrou de volta. A gente pinta a fachada, troca umas telhas e diz que o dinheiro acabou. Ela nem vai notar a diferença. Velho só quer saber de novela e remédio. Apertei o copo de vidro com tanta força que tive medo de quebrá-lo na minha mão. A raiva era um combustível potente.
Eles achavam que eu era descartável. Um estorvo que vinha com uma herança. Voltei para a sala, bebendo a água devagar. Rogério, chamei. Ele me olhou com aquele sorriso de plástico. Diga, sogrinha. Aquele papel que eu assinei. Fiz uma pausa dramática. Vi os olhos dele se arregalarem de pânico. O coração dele deve ter falhado uma batida. Era para começar a obra quando mesmo? Ele relaxou, soltando o ar. Ah, o mais rápido possível. O banco é meio lento, sabe como é burocracia, mas eu vou pressionar eles. Quero ver essa casa linda antes do Natal. Que bom, sorri. Eu sempre sonhei em ver essa casa arrumada. O Geraldo ia gostar. Com certeza, dona Odete. O Geraldo ia estar orgulhoso da gente. Ele disse sem nenhum pudor. Tive vontade de vomitar. Falar o nome do meu marido com aquela boca suja de mentiras. Bom, vou me sentar lá fora um pouco, tomar um fresco. A cabeça ainda dói, avisei. Fique à vontade. A casa é sua. Por enquanto. Ele murmurou a última parte tão baixo que achou que eu não ouviria. Mas eu ouvi. Saí para a varanda da frente. A noite estava caindo. A Rua da Muca começava a ficar iluminada pelos postes de luz amarela. Sentei na minha cadeira de balanço de vime, aquela que range ritmicamente. Nhec, nhec, nhec. Olhei para o jardim. Minhas roseiras estavam precisando de poda. As ervas daninhas cresciam entre as pedras portuguesas da calçada. Assim como na minha vida. Eu deixei o mato crescer. Deixei a praga se instalar, achando que era flor. Mas agora eu tinha a tesoura na mão. Toquei o bolso do hobby, sentindo o gravador. Toquei o outro bolso, onde estava a chave do meu quarto. Eu tinha o 171 assinado no papel. Tinha o gerente do banco avisado. Tinha a gravação deles confessando o golpe e o descaso. E tinha algo que eles não contavam: tempo. Eles tinham pressa. O agiota devia estar cobrando. Quem tem pressa, tropeça. Eu não tinha pressa. Eu tinha paciência de quem cozinha feijoada em fogo baixo. Vi um carro da polícia passar devagar na rua. A luz vermelha girando, refletindo nas janelas da minha casa. Por um segundo, pensei em chamar os policiais ali mesmo, fazer um escândalo. Mas não. Seria fácil demais. O Rogério ia inventar uma desculpa, ia dizer que foi mal entendido. A Mariana ia chorar e implorar. Não. A humilhação deles tinha que ser pública e legal. Tinha que ser irreversível. Eu precisava que o Rogério fosse ao banco. Precisava que ele tentasse usar o papel. Precisava que ele cometesse o crime de fato. A tentativa é uma coisa, a consumação é outra. Se ele entregasse aquele papel com o 171 e tentasse fraudar, ele sairia de lá algemado. Mas eu precisava garantir que ele não olhasse o papel antes. Voltei para dentro. Rogério tinha deixado a pasta azul em cima da mesa de centro enquanto via futebol. Era um risco enorme. Se ele abrisse a pasta agora, veria o número escrito e o jogo acabava antes de começar. Ele ficaria furioso, poderia ficar violento. Eu precisava tirar aquela pasta dali, ou garantir que ele não a abrisse. Rogério, meu filho, disse eu parando na porta da sala. Essa pasta aí na mesa. Não é perigoso deixar documentos importantes assim jogados? Vai que cai vinho, ou a faxineira joga fora sem querer amanhã? Ele olhou para a pasta, depois para mim. A senhora tem razão, dona Odete. Olha só, sempre cuidadosa. Ele pegou a pasta, beijou a capa azul. Isso aqui é o nosso passaporte para o futuro. Vou guardar no cofre lá de cima agora mesmo. Ele subiu as escadas correndo. Suspirei, aliviada. No cofre, ele não olharia. Ele só pegaria a pasta amanhã de manhã, na pressa de ir ao banco. A ganância o deixava cego para os detalhes. Ele estava tão confiante na vitória que não conferiu a arma do crime. Olhei para a Mariana, que continuava no sofá, olhando para o celular sem ver nada. Filha, chamei. Ela levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Será que ela chorou enquanto eu estava na varanda? Oi, mãe. Você está feliz? Perguntei, direto no ponto. Ela tremeu. Claro, mãe. Por que não estaria? A gente vai reformar a casa. Vai ficar tudo bom. É, eu disse com um tom enigmático. Vai ficar tudo como tem que ser. O que é do homem, o bicho não come. E o que é plantado, a gente colhe. Ela engoliu em seco. Eu vi o medo nela. Mas o medo dela não era suficiente para me parar.
Ela escolheu o marido em vez da mãe. Agora, ela ia ter que lidar com a escolha. Boa noite, Mariana. Vou me recolher. Amanhã o dia vai ser longo. Tenho a impressão de que teremos grandes surpresas. Virei as costas e caminhei para o meu quarto, sentindo o olhar dela queimando na minha nuca. Entrei, tranquei a porta de novo e me deitei. O sono não viria fácil, eu sabia, mas eu precisava descansar. Amanhã, quando o sol nascesse, a Dona Odete viúva e aposentada daria lugar à Dona Odete estrategista. Eles queriam guerra? Pois teriam. E na minha casa, quem dá as cartas sou eu. Fechei os olhos e pela primeira vez no dia, sorri de verdade. Um sorriso perigoso. O Rogério ia ter uma surpresa muito desagradável quando o gerente do banco abrisse aquela pasta. E eu estaria na primeira fila para ver o tombo. Amanhã, o circo pegaria fogo. E eu já estava com o fósforo na mão. Acordei com o galo da vizinha cantando, um som que na Muca de hoje briga com o barulho dos ônibus na avenida. Eram 5 da manhã. Meus olhos se abriram não por falta de sono, mas por excesso de propósito. O corpo velho reclama. Uma dorzinha na lombar, o joelho estalando igual madeira seca. Mas a cabeça estava tinindo, afiada como a faca que eu usava para desossar frango no restaurante. Hoje era o dia. O dia em que o esperto ia descobrir que o buraco é mais embaixo. Levantei devagar para não fazer a cama ranger. Vesti meu roupão de chenille, aquele bem surrado que o Rogério chama de trapo, e fui para a cozinha. A casa estava em silêncio, aquele silêncio mentiroso de quem esconde segredos nas paredes. Passei o café. Fiz questão de fazer bem forte, aquele levanta defunto, porque eu precisava estar acesa. Enquanto a água fervia, olhei para a porta do quarto deles, ainda fechada. Devem estar sonhando com iates e viagens para Paris, coitados. Mal sabem que o destino deles é a fila do desemprego ou a grade da delegacia. Quando o cheiro do café invadiu a casa, ouvi passos. Era o Rogério. Ele entrou na cozinha já de terno e gravata, o cabelo empapado de gel, exalando um perfume importado que enjoava até estômago de avestruz. Ele parecia elétrico, os olhos vidrados, uma alegria nervosa que me dava nojo. Bom dia, minha sogra querida. Ele quase gritou, vindo me dar um beijo na testa. Desviei fingindo que ia pegar o açúcar e o beijo estalou no ar. Bom dia, Rogério. Caiu da cama? Perguntei, mexendo a colher na xícara com a mão trêmula, mantendo o teatro. Negócios, Dona Odete. O mundo é de quem acorda cedo. Hoje é o dia da virada. Ele esfregou as mãos. Vou passar no banco assim que abrir. Aquele papel? A senhora sabe onde está? Apontei para o balcão da copa, onde a pasta azul repousava, inocente e mortal. Está ali, meu filho. Do jeito que você deixou. Nem mexi, tenho medo de estragar documento importante. Ele correu até a pasta, pegou-a e a apertou contra o peito. Meu coração deu um salto. Será que ele vai abrir? Se ele abrisse agora e visse o 171, a casa cairia aqui mesmo, na cozinha, e eu teria que lidar com um homem furioso e desesperado. Segurei a respiração, mas a arrogância é um véu que cega. Rogério estava tão certo de que eu era uma velha inútil e submissa que nem se deu ao trabalho de conferir. Para ele, eu era apenas um carimbo necessário, um obstáculo burocrático que ele já tinha vencido. Ótimo, ótimo! Ele olhou para o relógio de pulso, um daqueles dourados e enormes que parecem falsos. Vou indo. Tenho que pegar o trânsito da radial antes que trave tudo. A Mariana vai acordar mais tarde, deixa ela descansar. Vai com Deus, Rogério, disse eu, e completei em pensamento. Porque o diabo já está te esperando na esquina. Ele saiu porta afora, girando a chave do carro. Ouvi o motor arrancar com pressa. Assim que o portão eletrônico fechou, minha postura mudou. A coluna endireitou, a mão parou de tremer. Tomei um gole longo do café preto e amargo. O gosto da batalha. Fui até a janela e vi o carro dele dobrar a esquina. Tinha ido, com a bomba relógio no banco do passageiro. Agora eu tinha pouco tempo. O banco abre às 10. Eu precisava me mexer. Primeiro, a retaguarda. Fui até o quintal dos fundos. A grama estava alta, mas minhas roseiras resistiam. Encostei no muro baixo que divide minha casa da casa da Zenaide. A Zenaide é daquelas vizinhas que sabem a cor da calcinha que você estendeu no varal,
mas tem um coração de ouro e uma lealdade canina. Zenaide. Chamei baixo, batendo uma pedra no muro. Psiu. Zenaide. Ouvi o barulho de chinelos, e logo a cabeça dela, com os bobs no cabelo, apareceu por cima do muro. Credo, Odete! Aconteceu alguma coisa? Mataram alguém? Os olhos dela brilhavam de curiosidade. Ainda não, mas quase, respondi rápido. Zenaide, preciso que você guarde uma coisa para mim. Questão de vida ou morte. E bico calado, hein? Nem pro padre você conta. Passei a lata de biscoitos dinamarqueses por cima do muro. Ela pegou, sentindo o peso. O que tem aqui, mulher? Ouro. Minha vida, Zenaide. A escritura da casa e umas joias. Se acontecer alguma coisa comigo, você entrega isso na mão da polícia ou do meu advogado. Não entrega para a Mariana, nem para aquele marido dela, nem que a vaca tussa. Entendeu? Zenaide ficou séria. Ela viu no meu rosto que a brincadeira tinha acabado. Pode deixar, Odete. Vou esconder no fundo do saco de ração do cachorro. Ninguém mexe lá. Mas me conta. O genro aprontou? Aprontou e vai pagar. Depois te conto tudo. Agora preciso correr. Voltei para dentro. A casa estava silenciosa. Mariana ainda dormia. Pobre menina rica, dormindo em cima de um vulcão. Subi as escadas na ponta dos pés e fui até o quarto de hóspedes, que o Rogério tinha transformado em escritório. A porta estava encostada. Entrei. O cheiro de cigarro ali era forte, embora eu tivesse proibido fumar dentro de casa. Na mesa, uma bagunça de papéis, copos de café sujos e tickets de aposta esportiva. Comecei a revirar as gavetas. Eu precisava de mais munição. O áudio era bom, o papel assinado era ótimo, mas eu queria saber o tamanho do buraco. Queria saber quem era o agiota. Na última gaveta, debaixo de umas revistas de carro, achei um caderno de espiral. Abri. Não eram anotações de reforma. Eram listas de nomes e valores. Betão, 50k, vencido. Turco, 120k, urgente. E numa página solta, um rascunho de venda da minha casa. Valor de mercado, 2,5 milhões. Venda rápida, queima, 1,8 milhão. Comissão do corretor, 6%. Senti o sangue ferver nas têmporas. Ele já estava cotando a venda. Queima. Ele ia queimar 40 anos de trabalho do Geraldo e meu por preço de banana para salvar a própria pele. Arranquei a página, dobrei e coloquei no sutiã. Era o lugar mais seguro do mundo. Ninguém revista uma senhora de 72 anos ali. Saí do quarto e tranquei a porta por fora com uma chave mestra que eu guardava desde que a casa foi construída. Deixei ele pensar que perdeu a chave. Fui para o meu quarto, tirei o roupão e vesti minha armadura. Um conjunto de saia e blazer cinza que eu usava para ir à prefeitura renovar o alvará do restaurante. Sapatos de salto baixo, confortáveis, mas que faziam um tec-tec de autoridade no chão. Coloquei meus óculos, peguei minha bolsa de couro preto e chamei um táxi pelo telefone fixo. Não confio nesses aplicativos. Vai que o Rogério rastreia. Mariana! Gritei do pé da escada. Mariana! A porta do quarto dela se abriu. Ela apareceu de pijama, com o rosto inchado e olheiras profundas. O que foi, mãe? Que gritaria é essa? Estou indo no mercado municipal comprar bacalhau. Deu vontade de fazer uma bacalhoada. Volto lá para o meio-dia. Ela nem desconfiou. Para ela, eu era só a mãe cozinheira, preocupada com o almoço. Tá bom, mãe. Cuidado na rua. Cuidado deve ter quem deve, minha filha. Quem não deve, não teme. Soltei a frase e saí antes que ela pudesse processar. O táxi chegou rápido. O motorista, um senhor simpático, quis puxar conversa sobre o tempo, mas eu cortei. Moço, toca para a Avenida Paz de Barros. Tenho um encontro marcado com a justiça. Ele me olhou pelo retrovisor, sem entender, e acelerou. Cheguei ao banco às 9h30. A agência ainda estava fechada para o público, mas eu via o movimento dos funcionários lá dentro através do vidro fumê. A porta giratória estava travada. Toquei a campainha lateral. O segurança, um rapaz parrudo que eu conhecia de vista, veio até o vidro. Pois não, senhora. Abrimos às 10. Sou Odete da Silva. Tenho horário com o Cláudio. É urgente. Ele franziu a testa, mas falou no rádio. Segundos depois, a porta de vidro se abriu e o próprio Cláudio veio me receber. Ele estava pálido. Dona Odete, entre, por favor.
A agência estava gelada, com aquele cheiro de dinheiro e carpete limpo. Cláudio me guiou rapidamente para a sala dele, nos fundos, longe dos caixas. Sente-se, dona Odete. Aceita uma água? Um café? Não quero nada, Cláudio. Quero saber se está tudo pronto. Cláudio sentou-se na cadeira giratória e suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. Dona Odete, eu fiz o que a senhora pediu. Bloqueei as contas de investimento e coloquei um alerta vermelho no sistema sobre qualquer movimentação com a escritura do imóvel. Mas a senhora tem certeza que quer fazer isso desse jeito? Se o seu genro apresentar o documento falso, eu tenho obrigação legal de chamar a polícia na hora. Vai ser um escândalo. O banco vai virar um circo. Olhei para ele, ajeitando a bolsa no colo. Cláudio, escândalo é o que ele está fazendo com a minha família dentro de casa. Eu quero que ele sinta o peso da lei. Quero que ele sinta vergonha. Entendo. Cláudio olhou para o computador. Ele ligou agora há pouco, confirmando que viria às 10h15. Disse que estava trazendo a autorização final. Ele está vindo, confirmei. E ele acha que vai sair daqui milionário. Quando ele me entregar o papel, Cláudio hesitou. A senhora disse que escreveu um número. O que a senhora escreveu? Dei um sorriso fino. Você vai ver, Cláudio. Mas preciso te pedir uma coisa. Eu não quero estar aqui na sala quando ele entrar. Eu quero ver a cara dele, mas não quero que ele me veja. Pelo menos não no começo. Cláudio olhou em volta. A sala dele tinha uma parede de vidro com persianas e, ao lado, uma pequena porta que dava para o arquivo morto, onde guardavam pastas antigas. A senhora pode ficar ali no arquivo. Deixe a porta entreaberta. Vai ouvir tudo. Mas, dona Odete, é perigoso. Se ele ficar violento, tenho segurança lá fora. E eu tenho isso aqui. Tirei o gravador do bolso e coloquei sobre a mesa dele. Quero que essa conversa seja gravada em estéreo. A minha gravação e a das câmeras do banco. Cláudio assentiu, impressionado. Ele pegou o gravador e o escondeu debaixo de uma pilha de papéis, mas com o microfone virado para a cadeira do cliente. Está certo. Vamos fazer do seu jeito. Faltavam 5 minutos. Entrei na salinha do arquivo. Era apertada, cheia de estantes de metal e cheiro de poeira, mas tinha uma fresta perfeita para ver a mesa do Cláudio. Puxei um banquinho e me sentei no escuro. Meu coração batia forte, mas não era medo. Era a ansiedade do caçador que vê a presa se aproximando da armadilha. 10h15 em ponto. Ouvi a voz do segurança lá fora e, em seguida, a porta da sala do Cláudio se abriu. Rogério entrou como se fosse o dono do banco. Terno alinhado, pasta azul debaixo do braço, sorriso de comercial de creme dental. Cláudio, meu amigo, como vai? Ele estendeu a mão, confiante. Bom dia, senhor Rogério. Sente-se, por favor, respondeu Cláudio seco, sem levantar. Rogério sentou-se, cruzando as pernas e ajeitando a calça para não amassar o vinco. Desculpe a pressa, Cláudio, mas você sabe como é obra. Pedreiro parado é dinheiro jogado fora. Vim trazer a autorização da minha sogra para liberarmos aquele crédito. Da minha fresta no escuro, eu via o perfil do Rogério. Ele nem suava. A mentira saía da boca dele com uma naturalidade assustadora. A dona Odete não pôde vir? Perguntou Cláudio, seguindo o roteiro. Ah, coitada. Hoje ela amanheceu indisposta. Labirintite, sabe? A idade chega para todos. Mas ela assinou tudo ontem, no almoço de domingo, com a maior alegria. Ela quer muito ver essa casa reformada. É o sonho dela. Senti uma pontada de raiva. Usar minha saúde e meus sonhos como desculpa para o roubo. Canalha, pensei. Entendo, disse Cláudio, com a voz profissional. O senhor trouxe o documento? Aqui está. Rogério colocou a pasta azul na mesa e a empurrou para Cláudio. Assinado e pronto. Pode rodar o contrato. Cláudio pegou a pasta. O momento parou no tempo. Eu ouvia o tic-tac do relógio na parede. Cláudio abriu a pasta devagar. Vi os olhos do gerente descerem pelo papel. Ele leu o cabeçalho, leu as cláusulas abusivas que o Rogério tinha inserido e, finalmente, seus olhos chegaram à linha da assinatura. Houve uma pausa. Um silêncio pesado. Cláudio levantou os olhos e encarou Rogério. Senhor Rogério, tem certeza que a dona Odete leu este documento? Absoluta. Leu tudo, de cabo a rabo. Por quê? Algum problema com a firma?
Cláudio fechou a pasta suavemente, mas manteve a mão sobre ela. Não é a firma, Sr. Rogério. É a assinatura. É um tanto incomum. Rogério riu, nervoso. Ah, a tremedeira, né? Parkinson é fogo. Mas é a letra dela, garanto. Não parece tremedeira, disse Cláudio, num tom de voz que fez o sorriso do Rogério vacilar. Parece um recado. Recado? Do que você está falando? Libera logo isso, Cláudio. Eu tenho pressa. Senhor Rogério, eu não posso aceitar este documento. Como não pode? Rogério levantou a voz, a máscara de bom moço caindo. Ele se inclinou na mesa, agressivo. O banco prometeu. A casa vale 3 vezes o valor do empréstimo. A velha assinou. Olha aí. Eu estou olhando, disse Cláudio, calmo como uma rocha. Ah, e o que eu vejo aqui não é uma assinatura de consentimento. É um código penal. Rogério piscou confuso. O quê? Abra a pasta, senhor Rogério. Veja o que a sua sogra escreveu. Rogério bufou, irritado, e puxou a pasta de volta com violência. Ele a abriu. Seus olhos procuraram o final da página. Eu me inclinei na fresta. Queria ver. Eu precisava ver. O rosto do Rogério mudou de cor. Do bronzeado artificial para um branco cera e depois para um vermelho pimentão. As mãos dele começaram a tremer de verdade, não como as minhas. Ele encarou o número escrito em tinta preta, firme e desenhada. 700 mar. Mas o que é isso? Gaguejou ele. Ela deve ter se confundido. Ela é velha, Cláudio. Ela não sabe o que faz. Escreveu um número qualquer. O artigo 171 do Código Penal Brasileiro define o crime de estelionato, recitou Cláudio, a voz ecoando na sala pequena. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Acho que a dona Odete sabe muito bem o que faz, senhor Rogério. Rogério levantou-se num pulo, derrubando a cadeira. Isso é um absurdo. Ela está louca? Eu vou processar esse banco. Eu vou. O senhor não vai a lugar nenhum, interrompeu Cláudio, porque o sistema de segurança já foi acionado. Nesse momento, a porta da minha salinha se abriu. Eu não aguentei. Não podia deixar o Cláudio com toda a diversão. Saí das sombras, ajeitando meu blazer, com a postura de uma rainha entrando no tribunal. Rogério virou-se para mim, os olhos arregalados, a boca aberta num ó perfeito de choque. Ele parecia ter visto um fantasma. Bom dia, Rogério, disse eu, com a voz mais doce e venenosa do mundo. Pensei que você tinha dito que eu estava com labirintite. Engraçado. Eu me sinto ótima. Ele olhou para mim, depois para o papel com o 171, depois para o Cláudio. O cérebro dele tentava processar como a velhinha que fazia bolo de fubá tinha se transformado naquela mulher de ferro parada na frente dele. Dona Odete, ele balbuciou recuando um passo. A senhora entendeu tudo errado. Eu posso explicar. Dei um passo à frente. O som do meu salto tec no chão foi como um tiro. Explicar o quê, meu filho? Perguntei sorrindo. A reforma de 2 milhões? Ou a dívida com o turco que você quer pagar com o teto da minha casa? Ele congelou. A menção ao nome do agiota foi o golpe final. Ele sabia que eu sabia de tudo. A execução silenciosa estava completa. A armadilha tinha funcionado perfeitamente. Ele entrou andando como um leão e agora estava encolhido como um rato. Mas o barulho da sirene da polícia se aproximando lá fora indicava que o silêncio estava prestes a acabar. Sente-se, Rogério, ordenei, apontando para a cadeira caída. A gente precisa conversar. E dessa vez, quem segura a caneta sou eu. Ele não se sentou. Ele olhou para a porta de saída, medindo a distância. O desespero tomou conta do rosto dele. O jogo tinha virado e a peça principal do tabuleiro agora estava encurralada. Eu respirei fundo, sentindo o ar condicionado gelado limpar meus pulmões. A parte difícil tinha acabado. Agora começava a parte divertida. A revelação. Acho melhor você não correr, avisei, vendo os músculos da perna dele se contraírem. O segurança lá fora é amigo do Cláudio. E ele não gosta de gente que engana a viúva. Rogério olhou para mim com um ódio puro, cru. O genro carinhoso tinha desaparecido. Ali estava o monstro. Sua velha maldita, ele sibilou. Sorri. Sou o mesmo. E você não viu nem a metade. Separador.
O ar-condicionado da sala do Cláudio zumbia abaixo, mas para mim soava como o rugido de um motor prestes a explodir. Rogério estava ali, parado, com a mão apoiada na mesa de vidro, os nós dos dedos brancos de tanta força que fazia. Aquele sua velha maldita ainda ecoava nas paredes, uma ofensa que não me atingiu como insulto, mas como confissão. Ele tinha tirado a máscara. O bom moço, o genro prestativo, o empresário de sucesso, tudo tinha derretido, sobrando apenas um moleque assustado e cruel. Eu não recuei. Pelo contrário, dei mais um passo em direção a ele. Meus sapatos confortáveis pisaram firme no carpete azul do banco. Maldita! Repeti, saboreando a palavra. Maldita é a fome que eu passei para criar a mulher que você desvirtuou. Maldita é a artrite que eu tenho nos joelhos de tanto esfregar chão para comprar aquela casa que você quer vender a preço de banana. Eu sou abençoada, Rogério. Abençoada porque Deus me deu olhos para ver e coragem para agir antes que você me deixasse na sarjeta. Cláudio, o gerente, levantou-se devagar, mantendo uma postura protetora entre mim e o Rogério. Senhor Rogério, por favor, afaste-se da mesa, disse Cláudio com a voz firme de quem já viu muito caloteiro tentar dar carteirada. A segurança já está vindo. Rogério olhou para os lados como um bicho enjaulado. A arrogância dele estava escorrendo pelo colarinho da camisa cara, misturada com o suor frio. Vocês não podem fazer isso, ele gritou, a voz falhando, aguda. É briga de família. O banco não tem nada a ver com isso. Ela assinou. Ela me deu a procuração. Se ela escreveu número em vez de nome, o problema é dela, é senilidade. Eu tenho testemunha. A Mariana viu. A Mariana. Falei, sentindo um gosto amargo na boca. A Mariana não viu nada, Rogério. A Mariana escolheu fechar os olhos, mas eu abri os meus. Levei a mão ao decote do meu blazer e tirei o papel dobrado que eu havia resgatado do escritório dele naquela manhã. O papel com as anotações da venda da casa e as dívidas de jogo. E isso aqui? Joguei o papel amassado no peito dele. Turco, 120k, urgente. Venda rápida, queima. Você ia queimar o meu patrimônio para pagar a agiota, seu irresponsável. Ia jogar 40 anos de suor no lixo para cobrir suas apostas. Rogério pegou o papel no ar, leu rapidamente e amassou-o com raiva, jogando no chão. Você revirou minhas coisas. Isso é invasão de privacidade. Ele berrou, tentando virar o jogo, tentando usar a lei que ele mesmo estava violando. Privacidade? Ri. Um riso seco e sem humor. Você mora na minha casa, come da minha comida, dorme debaixo do meu teto e quer privacidade para planejar meu despejo? Na minha casa, Rogério, não tem rato que faça ninho sem eu saber. Nesse momento, a porta da sala se abriu com estrondo. 2 policiais militares entraram, acompanhados pelo segurança parrudo do banco. O clima na sala pesou toneladas. A farda cinza impõe respeito até em quem se acha acima do bem e do mal. O que está acontecendo aqui? Perguntou o policial mais velho, um sargento com bigode grisalho e cara de poucos amigos. Cláudio tomou a frente. Sargento, sou o gerente. Acionei o senhor porque estamos diante de uma tentativa de estelionato em flagrante. O cidadão aqui, senhor. Rogério tentou sacar um empréstimo de 2 milhões usando um imóvel de garantia com uma procuração fraudulenta, assinada sob falso pretexto. É mentira, Rogério gritou, apontando o dedo para mim. É mentira dessa velha esclerosada. Ela assinou. Ela concordou. Agora se arrependeu e está armando esse circo. O sargento olhou para Rogério, depois para mim. Eu estava parada, coluna ereta, segurando minha bolsa com as 2 mãos, a imagem da dignidade ofendida. A senhora é a proprietária? O policial perguntou para mim, com o tom mais suave. Sou seu guarda, Odete da Silva. E esse rapaz é meu genro. Ele me disse que o papel era para autorizar uma reforma no encanamento. Disse que era coisa simples. Eu, confiando nele e na minha filha, peguei a caneta. Mas... Fiz uma pausa teatral, olhando nos olhos do Rogério. Como diz o ditado, o seguro morreu de velho. Desconfiei. E em vez de assinar meu nome, escrevi um aviso. Cláudio entregou a pasta azul aberta para o policial. O sargento ajustou os óculos e olhou para a linha da assinatura.
Um sorriso discreto apareceu debaixo do bigode dele quando viu o 171. 171, leu o policial em voz alta. É, rapaz. A senhora aqui conhece o Código Penal melhor que muito advogado. Rogério estava pálido. Ele tentou sorrir para o policial, aquele sorriso de malandro que acha que resolve tudo na conversa. Seu guarda, veja bem, é uma brincadeira interna nossa, coisa de família. A dona Odete tem um humor peculiar. A gente se entende. Vamos deixar isso pra lá. Eu rasgo o papel e vou embora, tudo certo? Sem ressentimentos. Ele fez menção de pegar a pasta da mão do policial. O sargento recuou e colocou a mão no coldre, num movimento sutil, mas claro. O senhor não vai a lugar nenhum. Tentativa de estelionato também é crime. E pelo que estou vendo aqui, com o agravante de ser contra a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso não perdoa, meu amigo. Mas eu não peguei o dinheiro. Rogério estava desesperado agora, suando em bicas. Não houve crime. Não saiu 1 centavo da conta. Graças à esperteza da dona Odete, interveio Cláudio. Mas a intenção, a falsidade ideológica, a coação moral, está tudo aqui. E temos as gravações das câmeras de segurança. E a gravação de áudio que a dona Odete fez. Cláudio puxou o pequeno gravador que estava escondido sob a pilha de papéis e apertou o play. A voz do Rogério encheu a sala, límpida e cruel. Velho, não atende telefone, tem medo de telemarketing. E outra, com a procuração assinada, o gerente não pode fazer nada. A gente pinta a fachada, troca umas telhas e diz que o dinheiro acabou. Ela nem vai notar a diferença. O silêncio que se seguiu à gravação foi sepulcral. Rogério parecia ter diminuído de tamanho. Ele olhava para o chão, incapaz de encarar qualquer um de nós. A prova era irrefutável. A própria voz dele o condenava. O senhor está preso, disse o sargento, tirando as algemas do cinto. O som do metal clicando foi a música mais triste e mais justa que já ouvi. Rogério não resistiu. Ele estendeu os pulsos, derrotado. Mas antes que pudessem levá-lo, ouvimos uma comoção no saguão do banco. Rogério! Rogério! Onde ele está? Era a Mariana. Meu coração falhou uma batida. Eu não queria que ela visse isso, mas ao mesmo tempo, ela precisava ver. Cláudio deve ter ligado para ela no momento em que a polícia chegou, ou talvez o próprio Rogério tenha mandado uma mensagem no desespero. A porta se abriu novamente e minha filha entrou, descabelada, vestindo uma calça de moletom e uma camiseta velha, como se tivesse saído da cama direto para o inferno. Ela parou no meio da sala, os olhos arregalados, vendo o marido algemado. — O que é isso? Soltem ele! Ela gritou, correndo para abraçar o Rogério. O policial a barrou com o braço. — Calma, senhora. O rapaz está detido. Mariana virou-se para mim. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de acusação. — Mãe, o que a senhora fez? Por que chamou a polícia? Era só conversar. A gente ia resolver. O Rogério não fez por mal. Ele estava desesperado, mãe. Ele ia perder tudo. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Minha filha, sangue do meu sangue, defendendo o homem que queria nos deixar na rua. Ela sabia do agiota. Ela sabia de tudo e compactuou. Ele ia perder tudo, Mariana? Perguntei, minha voz tremendo pela primeira vez. Não de medo, mas de mágoa. E para ele não perder o dele, você aceitou que ele roubasse o meu teto, a herança do seu pai? Não era roubo, era um empréstimo. Ele ia pagar, ela soluçava. Pagar como? Gritei, perdendo a paciência. Com dinheiro de jogo? Com dinheiro de golpe? Acorda, Mariana. Esse homem te cegou. Ele te usou como escudo. E você me entregou de bandeja para ele. Fui até a mesa e peguei o gravador novamente. Você ouviu o que ele disse sobre mim, Mariana? Que eu sou velha, que eu não ia notar a diferença? Que iam me deixar com uma cuidadora barata enquanto vocês viajavam para a Europa? Mariana olhou para Rogério. Ele desviou o olhar. Você disse isso? Ela sussurrou para ele. Rogério não respondeu. Apenas olhou para a parede com a mandíbula travada. Ele disse, filha. E disse muito mais. Disse que estava esperando eu morrer. Disse que eu era um estorvo. E você estava lá, na sala, ouvindo tudo e concordando com o silêncio.
Mariana cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar copiosamente. Um choro de vergonha, de culpa, de quem sabe que não tem perdão. O sargento pigarreou. Dona Odete, precisamos levar o detido para a delegacia para lavrar o flagrante. A senhora precisa ir junto para prestar depoimento. Eu vou, disse eu, ajeitando meus óculos. Vou até o fim do mundo se for preciso. Os policiais começaram a conduzir Rogério para fora da sala. Quando ele passou por mim, parou por um segundo. Nossos olhares se cruzaram. Não havia mais arrogância nos olhos dele, apenas um ódio frio e uma promessa muda de vingança. Mas eu não baixei a cabeça. Sustentei o olhar até ele ser empurrado para o corredor. Saímos da sala do gerente e entramos no saguão do banco. O banco agora estava aberto ao público. Havia uma fila de pessoas nos caixas, gente do bairro, gente que me conhecia. A dona Zezé da padaria estava lá. O senhor Antunes da banca de jornal também. Todos pararam para olhar. O silêncio tomou conta do banco. Viram Rogério, o genro doutor, saindo algemado, escoltado por 2 policiais. E viram a mim, Dona Odete, caminhando logo atrás de cabeça erguida, com a minha bolsa de couro e meu passo firme. Rogério tentou esconder o rosto, abaixando a cabeça, mas a vergonha já estava estampada. O cochicho começou. Olha lá, não é o genro da Odete? Algemado? O que será que ele fez? Coitada da Odete, tão boa gente. Eu não senti pena dele, senti alívio. Aquele teatro tinha acabado. A mentira tinha sido exposta à luz do dia, na frente de toda a muca. Mariana vinha atrás de nós, chorando, tentando segurar no braço do marido, mas sendo afastada pelos policiais. Ela parecia uma menina perdida, sem rumo. Saímos na calçada ensolarada da Avenida Paz de Barros. O carro da polícia estava parado com o giroscópio ligado, chamando a atenção de quem passava. Eles colocaram Rogério no banco de trás da viatura. Ele teve que se curvar todo, desajeitado, perdendo o resto de dignidade que lhe sobrava. O sargento abriu a porta da frente para mim. A senhora quer ir na viatura, Dona Odete? Olhei para o banco de trás, onde Rogério estava encolhido. Olhei para a Mariana, que estava parada na calçada, soluçando, sem saber se entrava no carro ou se corria. Não, meu filho, respondi ao policial. Eu não ando com bandido. Vou pegar um táxi. Encontro vocês na delegacia. Virei-me para a Mariana. Ela me olhou com olhos de súplica. Mãe, eu posso ir com a senhora? Respirei fundo. O coração de mãe queria abraçar, queria consolar, queria dizer que ia ficar tudo bem. Mas o coração da mulher que foi traída, da matriarca que quase perdeu o teto, falou mais alto. Ela precisava aprender. A dor ensina o que o amor não consegue explicar. Não, Mariana, disse eu com a voz embargada, mas firme. Você escolheu o seu lado quando viu aquele papel e ficou calada. Agora, você vai ter que andar com as próprias pernas. Pegue o seu carro, vá atrás do seu marido. Eu tenho que cuidar da minha vida, já que vocês tentaram acabar com ela. Virei as costas para a minha filha, ouvindo o choro dela aumentar. Doeu. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim sem anestesia. Mas entrei no táxi que o Cláudio tinha chamado. Encostei a cabeça no banco do carro enquanto o motorista arrancava. O ar-condicionado gelava meu rosto quente. As lágrimas que eu segurei a manhã inteira finalmente desceram, silenciosas, lavando a maquiagem, lavando a raiva. Eu tinha vencido. O golpe tinha sido frustrado. O vilão estava preso. A casa estava salva. Mas enquanto olhava a paisagem da muca passando pela janela, as casinhas antigas, as fábricas desativadas, as ruas onde criei minha família, eu não sentia alegria. Sentia o peso imenso de ter que ser forte, quando tudo o que eu queria era ser apenas uma avó tranquila. Mas a vida não pergunta o que a gente quer. Ela pergunta o que a gente aguenta. E eu, Dona Odete, aguento muito mais do que eles imaginavam. O motorista me olhou pelo retrovisor. Para a delegacia, senhora? Limpei as lágrimas com as costas da mão, ajeitei o blazer e respirei fundo, recuperando o ar de quem comanda a cozinha. Para a delegacia, moço. Vamos terminar o que começamos. Hoje eu vou assinar muitos papéis, mas pode ter certeza. Em nenhum deles vai ter o número 171. A justiça tarda, dizem. Mas na minha mão, ela chega a galope e não pede licença.
A delegacia tinha aquele cheiro azedo de café velho, misturado com desinfetante barato e desesperança. Fiquei sentada num banco de madeira dura por quase 2 horas, com minha bolsa no colo, vendo o vai e vem de advogados apressados e gente chorando. Mariana estava no canto oposto, roendo as unhas até a carne viva, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não ousava olhar para mim. A vergonha, quando é verdadeira, pesa mais que cimento nas costas. Quando o delegado me chamou, entrei na sala de cabeça erguida. Contei tudo. Entreguei o gravador. O escrivão, um rapaz jovem que me lembrava meu neto se eu tivesse um, digitava tudo com respeito, balançando a cabeça em negação a cada detalhe da canalice do Rogério. A senhora teve sangue frio, dona Odete, disse o delegado ao assinar o boletim de ocorrência. A maioria das vítimas na sua idade só percebe quando o oficial de justiça bate na porta com a ordem de despejo. Esse 171 que a senhora escreveu devia virar quadro. Saí de lá com o papel do BO na mão. Era mais que um documento, era minha carta de alforria. Rogério ficaria detido, pelo menos até a audiência de custódia, mas com o flagrante e a tentativa de estelionato contra idoso, o advogado dele ia ter que rebolar. E o tal agiota, o turco? Bem, esse agora era problema dele. Quem planta vento, colhe tempestade, e o Rogério tinha acabado de colher um furacão. Na saída, o sol da tarde batia forte na calçada da Moca. Mariana veio atrás de mim, parecendo uma criança que se perdeu na feira. Mãe, ela chamou, a voz fraca. O advogado disse que a fiança vai ser alta. A senhora pode ajudar? É só um empréstimo. Ele vai pagar, eu juro. Parei. Respirei fundo o ar poluído da avenida, que para mim parecia o ar mais puro da montanha, porque era o ar da liberdade. Virei-me devagar. Mariana, disse, olhando no fundo dos olhos dela, aqueles olhos castanhos que herdarão do Geraldo, mas que não tinham a firmeza do pai. Você ouviu o que aquele homem disse na gravação? Que eu era um estorvo? Que ia me largar com uma cuidadora barata? Ele estava nervoso, mãe. Ele ama a gente. Não, minha filha. Ele ama o dinheiro que a gente tem. Ou melhor, que a gente tinha, porque na mão dele vira pó. E você ama a ilusão de ser rica. Você prefere fechar os olhos e viver de mentira a arregaçar as mangas e viver de verdade. A senhora vai deixar ele preso? Ela parecia incrédula. Eu não prendi ninguém. Ele se prendeu sozinho com a ganância dele. E sobre a fiança, ajeitei a alça da minha bolsa. Nem que eu tivesse o dinheiro sobrando. Nem um centavo. Acabou, Mariana. A fonte secou. A velha Gagá fechou a torneira. Ela começou a chorar de novo, um choro birrento. E eu? Para onde eu vou? A casa está no seu nome, o carro está apreendido. Você tem 2 pernas e 2 braços saudáveis, respondi, dura como a vida me ensinou a ser. A casa é minha. Se você quiser voltar para lá hoje, pode. O quarto de solteira é seu. Mas tem regras. O Rogério não pisa mais nem na calçada. E a partir de amanhã, você vai procurar emprego. Chega de viver de aparência. Dei as costas e chamei um táxi. Ela ficou lá parada, chorando na calçada da delegacia. Doeu? Doeu como se tivessem arrancado um pedaço do meu fígado. Mas mãe que não educa, cria monstro. E eu já tinha deixado um monstro dormir na minha sala por tempo demais. Voltar para casa naquele fim de tarde foi estranho. A casa estava em silêncio. Não havia a TV ligada no futebol. Não havia o cheiro daquele perfume enjoativo do Rogério. Havia apenas o som dos meus passos no taco de madeira e o tic-tac do relógio de parede. A primeira coisa que fiz foi ir até o muro dos fundos. Zenaide! Chamei. Minha vizinha apareceu num pulo, como se estivesse de plantão esperando a fofoca. A menina do céu! O bairro todo tá falando. O carro da polícia levou o doutor? É verdade que ele é bandido? É verdade, Zenaide. Mas agora a casa está limpa. Pode me devolver minha lata? Ela me passou a lata de biscoitos por cima do muro. Segurei aquele metal frio contra o peito. Minha escritura, minhas joias, minha vida. Obrigada, amiga, disse eu. Amanhã você vem tomar café? Tenho que te contar os detalhes. E traz aquele bolo de milho que só você sabe fazer. Entrei e fui direto para o escritório. O cheiro de cigarro ainda estava lá.
Abri as janelas, deixando o vento da muca entrar e levar embora a podridão. Comecei a recolher as coisas dele. Roupas, papéis, aquelas revistas de carro importado. Coloquei tudo em sacos de lixo preto. Não por maldade, mas por higiene. Eu precisava desinfetar a minha vida. Quando a noite caiu, Mariana chegou. Ela entrou em silêncio, os olhos vermelhos. Viu os sacos pretos no canto da sala. Não disse nada. Subiu para o quarto dela, o antigo quarto de solteira, e fechou a porta. Ouvi o choro abafado pela noite adentro. Deixei ela chorar. O choro lava a alma e às vezes acorda a consciência. Eu dormi naquela noite como não dormia há anos. Sem remédio, sem medo, sem a sensação de que havia um ladrão dentro de casa. Dormi o sono dos justos. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não da casa, mas da dignidade. O processo correu. Rogério conseguiu um habeas corpus depois de uma semana, pagou fiança com dinheiro que deve ter pego com algum outro coitado e sumiu no mundo. Dizem as más línguas que ele fugiu para o interior, fugindo do agiota. O banco, por incrível que pareça, não só cancelou a operação, como me mandou uma carta de desculpas e um buquê de flores, agradecendo por eu ter evitado uma fraude maior. O gerente Cláudio virou meu amigo pessoal. Volta e meia passa aqui para tomar um café e comer uma empada. Ah, as empadas. Um dia, acordei com aquela energia antiga borbulhando no peito. Olhei para a minha cozinha grande, para o forno industrial que eu tinha comprado na época do restaurante e que estava parado. Pensei, por que não? Comecei devagar. Empada de palmito, empada de frango com catupiry. Coloquei uma plaquinha simples no portão. Aceitam-se encomendas, empadas da Dona Odete. No começo, foi só a Zenaide que comprou. Depois, a vizinha da frente. Depois, o pessoal do escritório de contabilidade da esquina. Em 2 meses, eu não dava conta das encomendas. A minha massa podre, aquela que desmancha na boca, virou a sensação do bairro. E a Mariana? Bem, a Mariana teve que aprender a ser gente. No começo, ela ficou deitada na cama, deprimida, esperando que o príncipe encantado, ou o sapo golpista, voltasse para salvá-la. Eu não levei café na cama. Não lavei a roupa dela. Quer comer, filha? Tem arroz e feijão no fogão. Mas o shampoo acabou. E se você quiser outro, vai ter que comprar. Foi duro. Houve gritos, houve acusações de que eu era uma mãe cruel. Mas eu aguentei firme, rezando o meu terço toda noite para Nossa Senhora me dar força para não ceder. Um dia, ela desceu as escadas vestida com uma roupa simples, sem maquiagem. Mãe, a padaria da esquina está precisando de atendente. O senhor Manuel disse que paga um salário mínimo e o vale-transporte. Senti meu coração dar um salto, mas mantive a cara de paisagem. É um começo, Mariana. Trabalho honesto não mata ninguém. Seu pai sustentou essa casa com graxa na mão. Ela foi. Voltou com os pés inchados e reclamando da coluna. Mas voltou com o dinheiro do pão. E no fim do mês, quando ela colocou R$ 300 na mesa para ajudar na conta de luz, eu vi algo nos olhos dela que eu não via há muito tempo. Orgulho. Orgulho de si mesma. Ela não era mais a esposa do Dr. Rogério. Ela era a Mariana, balconista, que pagava as próprias contas. A relação com o Rogério acabou em divórcio litigioso. Ele tentou pedir pensão, acreditem se quiserem, alegando que tinha ajudado a administrar o patrimônio. O juiz riu na cara do advogado dele. Com as provas que eu tinha, ele saiu sem direito nem as cuecas que deixou para trás. 1 ano se passou desde aquele domingo fatídico. Hoje é domingo de novo. O sol está brilhando lá fora, iluminando as paredes da casa que finalmente foram pintadas. Não com o dinheiro do banco, nem com empréstimo fraudulento. Foram pintadas com o lucro das minhas empadas e com a ajuda da Mariana, que lixou as paredes no fim de semana. Pintamos de amarelo ouro, uma cor viva, alegre, para espantar o mal-olhado. Estamos na cozinha. O cheiro é de lasanha, a preferida do Geraldo. Mariana está cortando a salada. Ela parece mais velha, tem uns fios de cabelo branco aparecendo que ela não pintou, e as mãos estão um pouco ásperas do trabalho. Mas ela sorri. Um sorriso verdadeiro, não aquele sorriso nervoso de quem esconde segredos. Mãe, o Cláudio ligou, diz ela, temperando a alface. Disse que os rendimentos da sua aplicação nova renderam mais que a poupança.
Ele quer vir aqui te explicar na segunda. Aquele Cláudio não perde uma chance de vir comer minha empada de graça. Brinco, mexendo o molho. Mas pode deixar ele vir. Homem honesto é bem-vindo. Olho para a minha casa. O piso de taco brilha, encerado com carinho. O lustre da sala, aquele que eu comprei com tanto suor, está aceso, refletindo a luz em cristais que parecem diamantes. Muitos acharam que eu estava acabada. Que aos 72 anos, a vida era só esperar a morte chegar sentada na cadeira de balanço. O Rogério achou que eu era uma folha seca que ele podia pisar e esmagar. Eles esqueceram que folha seca pega fogo e que árvore velha tem raiz profunda. Eu não reformei a casa para transformá-la num palácio de revista, como o Rogério queria. Eu reformei a minha vida. Tirei o mofo, tirei a infiltração, reforcei as vigas. A campainha toca. Deve ser a Zenaide, vindo para o almoço. Eu atendo! Grita Mariana, enxugando as mãos no avental. Fico sozinha na cozinha por um instante. Olho para a foto do Geraldo na estante da copa. Viu só, meu velho? Sussurro. A onça ainda tem dente, e a cria aprendeu a caçar. Pego a travessa de lasanha fumegante. O peso é familiar e reconfortante nas minhas mãos. Minhas mãos tremem um pouquinho, é verdade. O Parkinson está aqui, companheiro indesejado. Mas essas mãos não deixam a peteca cair. Essas mãos assinaram 171 num papel e salvaram um legado. Caminho até a sala de jantar. A mesa está posta. Toalha de renda branca, pratos de louça que eram da minha mãe. Tudo simples, tudo nosso. Sento-me na cabeceira. É o meu lugar. Sempre foi. E enquanto eu tiver fôlego e juízo, ninguém me tira daqui. Aprendi que a velhice não é o fim da linha. É só uma fase onde a gente para de se preocupar em agradar os outros e começa a defender o que é certo. Eles tentaram me passar para trás, mas esqueceram que quem anda devagar observa melhor o caminho. Sirvo um copo de guaraná e levanto um brinde silencioso a mim mesma, a Dona Odete da Silva. A merendeira, a empresária, a mãe, a avó, a guerreira. O papel que o Rogério me deu valia 2 milhões de reais em dívidas. O papel que eu escrevi valeu a minha liberdade. Sorrio. A lasanha está no ponto. A vida, apesar dos pesares, é gostosa demais para ser desperdiçada com gente ruim. Vamos comer. Chamo, com a voz forte que ecoa pela casa amarela. E pela primeira vez em muito tempo, o eco que volta é de paz. A reforma acabou. A fundação nunca esteve tão sólida.